No inverno mais cruel, ela caiu na neve, e o Visconde jurou protegê-la com a própria vida, mesmo que isso o acorrentasse a um passado que tenta esquecer. Helena Novak sentia o frio em seus ossos, mesmo dentro da carruagem velha e tremelicante. Aos 26 anos, ela já tinha visto mais dor e morte do que a maioria das pessoas veria em 2 vidas. As lembranças do campo de batalha eram como fantasmas, sussurrando em sua mente cada rosto que não pôde salvar, cada grito que ecoava no silêncio. Ela buscava um novo começo na Silésia, em algum lugar longe de tudo, mas a verdade é que sentia que não merecia paz. Como poderia encontrar felicidade quando tantos haviam morrido em seus braços? Cada gentileza que recebia parecia um empréstimo, algo que seria tirado dela de repente, como tudo o mais. Lá fora o inverno era impiedoso. A paisagem branca se estendia sem fim. As árvores despidas pareciam dedos esqueléticos apontando para um céu cinzento. Era um inverno que espelhava a geada em seu próprio coração. A carruagem chacoalhava de forma preocupante, seus eixos rangendo a cada buraco. O cocheiro, um homem velho e cansado, lutava para manter o controle dos cavalos, que pareciam cada vez mais assustados. Então veio a nevasca. Não uma nevasca qualquer, mas uma tempestade furiosa, com flocos de neve tão grandes e densos que cobriam o mundo em segundos. O vento uivava como um lobo faminto, e a visibilidade caiu a quase zero. Helena apertou o xale em volta do pescoço, o coração batendo forte no peito. Ela podia sentir o perigo, uma sensação que conhecia bem demais. Um solavanco, depois outro, mais forte. A carruagem guinchou, balançou de um lado para o outro como um brinquedo nas mãos de um gigante invisível. Os cavalos relincharam de pavor. Helena agarrou-se ao banco, os olhos arregalados, mas era tarde demais. Com um estalo terrível, a roda traseira se soltou. O veículo tombou, arrastando-se pela neve por alguns metros antes de capotar de lado com um baque surdo. Helena sentiu o impacto, a dor aguda em sua cabeça, e então foi arremessada para fora da carruagem partida, rodopiando no ar gelado. Ela caiu na neve profunda, que antes parecia macia, mas agora era impiedosa e fria como mármore. A escuridão veio rapidamente, engolindo o mundo, o frio e a dor. Seu corpo, frágil e inerte, afundou um pouco no cobertor branco. Ela não ouviu o som distante de cascos de cavalo se aproximando. Não viu as sombras escuras que se moviam pela nevasca em sua direção. Seu mundo se tornou um silêncio gelado, um vazio. Naquele momento, ela era apenas uma mancha no branco infinito, uma mulher caída, e o destino estava prestes a tecer um juramento em seu nome, um juramento que ela ainda não sabia, que a acorrentaria a um visconde e a um passado que ele tentava esquecer. As silhuetas se tornaram mais nítidas, cavalos pretos com cavaleiros robustos, avançando pela cortina de neve, cada vez mais perto da figura quieta na neve. Os homens do Visconde eram figuras grandes e fortes, seus casacos pesados e seus cavalos escuros se misturando à neve. Eles a encontraram ali, uma mancha pálida e imóvel no branco. Sem perda de tempo, ergueram seu corpo frágil com cuidado, levando-a para a propriedade de inverno de Falkenberg, como um caso de emergência que a tempestade havia atirado à porta. Na vasta e austera mansão, o Visconde Friedrich von Falkenberg, de 31 anos, observava a cena com uma calma fria que poucos ousavam questionar. Ele era um homem alto, de ombros largos, com cabelos escuros e olhos que pareciam ter visto demais, carregando um peso que ele guardava para si. Considerado um herói de guerra, ele impunha um controle rígido sobre tudo e todos, desde os criados silenciosos até a ordem impecável de sua propriedade. Sua mansão, mais um retiro de caça do que um lar acolhedor, refletia sua alma, grandiosa, mas fria e distante. Friedrich se aproximou da mulher que jazia pálida em uma das camas de hóspedes, sua respiração leve. Helena.
Ele ouviu o nome murmurado por um dos criados. As lembranças do campo de batalha não o assombravam. Elas o perseguiam, lembrando-o das ordens que dera, das vidas inocentes que se perderam por suas decisões. Era por isso que ele se mantinha tão fechado, tão controlado. Ele temia que, se permitisse que qualquer afeto ou fraqueza o atingisse, os demônios de seu passado escapariam, destruindo não apenas a ele, mas a quem estivesse por perto. Mas ao observar Helena ali, tão vulnerável e ainda assim com uma força silenciosa que parecia brilhar mesmo em sua inconsciência, algo se mexeu dentro dele. Não era um sentimento gentil, não ainda. Era uma promessa silenciosa e quase involuntária. Ele a protegeria, pelo menos enquanto ela estivesse sob seu teto. O degelo, a desculpa que ele daria a si mesmo e aos outros, era apenas um detalhe. Ele a manteria. Ele notou a tenacidade dela, a forma como, mesmo inconsciente, seu rosto mostrava uma resolução estranha. O Visconde sabia que não era um homem movido por caridade pura. Havia um motivo mais profundo, ainda não totalmente claro para ele mesmo, para mantê-la. Ele, um homem que lidava com a dor invisível da alma, um tormento que o consumia lentamente, via nela uma enfermeira. Uma mulher que conhecia a dor de perto, que a havia tocado e tentado curar. Talvez, ao observá-la, ao vê-la reagir ao tipo de angústia que ele tentava esconder, ele pudesse encontrar alguma resposta para a sua própria. Sua presença seria uma distração, um caso a ser estudado, uma maneira de manter seus próprios demônios à distância, focando na dor alheia. A verdadeira proposta, então, não era para Helena, mas para si mesmo. Uma proposta indireta de cura ou talvez de um novo tipo de prisão. Ele não sabia o porquê ainda, mas Helena Novak ficaria em sua mansão. Ela seria o seu caso de emergência particular, e ele a observaria cada movimento, cada suspiro, buscando algo que ele mesmo não conseguia nomear. E, com essa decisão, o Visconde sentiu um grilhão invisível se apertar em seu próprio coração, amarrando-o ainda mais ao passado que ele tentava esquecer. Helena abriu os olhos devagar. A cabeça latejava, e uma dor surda percorria seu corpo, mas ela estava viva. O frio cortante da neve já não a envolvia. Em vez disso, sentiu-se afundada em um colchão macio, coberta por lençóis de seda e um edredom pesado. O quarto era vasto, com paredes de um tom escuro e móveis de madeira polida. Cortinas grossas impediam que a luz do dia entrasse por completo, mas ela percebeu o luxo em cada detalhe. Um contraste gritante com os campos de batalha e as enfermarias improvisadas que conhecia. Apesar do conforto, o lugar parecia frio impessoal. Uma janela de vidro grande, ainda coberta, prometia uma vista para uma paisagem congelada. Helena imaginou as florestas geladas e o lago coberto de gelo que haviam sido descritos. Ela se sentia deslocada, uma intrusa naquele mundo de riqueza silenciosa. Como havia chegado ali? A última coisa que se lembrava era a queda, a escuridão. Um calafrio a percorreu. Ela não gostava de se sentir dependente, de aceitar a bondade de estranhos. A vida a ensinara que tudo de bom podia ser tirado a qualquer momento. A porta rangeu levemente e um homem alto entrou. Ele parecia ainda maior dentro do quarto, e seus olhos escuros e penetrantes encontraram os dela. Era o Visconde, Friedrich von Falkenberg. Helena sentiu um arrepio. Ele não sorria. Sua postura era firme, quase rígida, e havia uma autoridade silenciosa em cada um de seus movimentos. Ele se aproximou da cama, e Helena sentiu o peso de seu olhar, uma mistura estranha de curiosidade e controle. «Vejo que acordou, senhorita Novak», disse ele, sua voz baixa e controlada, sem qualquer calor. «Está na mansão Falkenberg. Sua carruagem sofreu um acidente grave». Helena tentou se sentar, sentindo os músculos protestarem. Ele observou seu esforço sem oferecer ajuda e a sensação de ser examinada como um objeto a incomodou.
Eu... eu preciso ir, ela disse a voz fraca. Não posso ficar aqui. Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nela. Não pode. Não há carruagens para viajar com esta neve. E você precisa de descanso. Será que se lembra de algo sobre ter sido enfermeira? Helena o olhou, desconfiada. Ele sabia demais. Para sua própria segurança e para evitar fofocas desnecessárias na região, enquanto estiver aqui, a senhorita será apresentada como minha assistente médica particular. Ele continuou, como se ela não tivesse falado. Sua voz não era uma pergunta, mas uma ordem. Contratei-a para cuidar de uma suposta lesão de guerra que me aflige de tempos em tempos. Helena piscou. Uma mentira? Por que ele faria algo assim? E por que ela tinha que participar? Eu não... Ela começou, mas ele a interrompeu, a voz um pouco mais firme. É a única maneira de justificar sua presença. Os criados e vizinhos não precisam saber os detalhes de seu acidente. Você apenas dirá que foi contratada para cuidar de meu velho ferimento. Entendeu? Ele a encarou, e Helena sentiu a força de sua vontade. Não havia espaço para discussão. Seus olhos se encontraram, e um silêncio pesado preencheu o quarto. Ela sentiu uma estranha mistura de medo e fascínio pela forma como ele exercia tal controle, como se sua palavra fosse lei. Sua respiração ficou um pouco mais presa na garganta. Ele parecia esperar por sua rendição silenciosa. Ela não queria aceitar, mas a fraqueza de seu corpo aprendia ali, e o olhar dele aprendia de outra forma. Helena apenas acenou com a cabeça, a garganta seca. Ele se virou então, a deixando sozinha novamente naquele ninho de lobo luxuoso, mas frio. Ela estava presa. Helena sentia o peso de uma farsa a cada passo que dava pelos corredores da mansão Falkenberg. Naquela manhã, o Visconde a apresentou aos criados e a alguns dos funcionários mais antigos como sua nova assistente médica particular. Ela teve que sorrir, acenar e fingir uma história de contratação que soava tão vazia quanto o eco de seus próprios passos. Ele a observava de perto durante as apresentações, seus olhos escuros e penetrantes fixos nela, como se quisesse ter certeza de que ela não revelaria nada. O olhar dele era frio como o inverno lá fora, mas havia uma intensidade que a fazia prender a respiração. Ela notava a forma como ele a observava, não apenas com curiosidade, mas com uma espécie de estudo silencioso. Ele a estudava, cada movimento, cada expressão, como se procurasse algo que ela não sabia que estava mostrando. Aquela vigilância a deixava tensa, como se estivesse sempre sob um escrutínio invisível. E enquanto ele observava, Helena também notava aquele nome, Falkenberg, aquele rosto austero, mas forte. Uma lembrança veio como um raio, um sussurro de soldados no hospital de campanha. Um nome repetido em conversas baixas, cheias de medo e ressentimento. Falkenberg, a ordem terrível. A frase incompleta ecoava em sua mente. Ela não sabia os detalhes, mas o nome estava ligado a algo sombrio, algo que a fazia sentir um calafrio. Mas ela escondeu o reconhecimento, mantendo o segredo apertado em seu peito, uma barreira invisível entre eles. A mansão era grandiosa, cheia de riqueza, mas Helena se sentia desconfortável com a abundância. A ideia de aceitar aquela caridade, aquele cuidado, a fazia sentir-se culpada. Sua mente gritava que ela não merecia. Tantos haviam morrido em seus braços, e ela, a sobrevivente, estava ali, em um luxo que parecia imerecido. Ela recusava os pratos mais finos, pedia para ajudar as criadas. Insistia em arrumar o pequeno consultório improvisado que lhe fora designado. Helena queria ser útil, independente, não um fardo. O Visconde, por sua vez, mantinha sua disciplina severa. Ele não mostrava fraqueza, não dava espaço para gentilezas que pudessem ser mal interpretadas. Suas conversas com ela eram sempre sobre sua suposta lesão,
sobre a necessidade de Helena se adaptar à sua função. Mas por trás das palavras formais, Helena sentia que ele a testava. Ele fazia perguntas sobre a recuperação de pacientes, sobre a dor, sobre a mente. Era como se ele tentasse decifrar como ela, uma enfermeira de guerra, lidava com o mundo pós-guerra, com as cicatrizes invisíveis. Ele parecia querer entender a dor através dos olhos dela, mas sem se permitir qualquer vulnerabilidade. A cada dia que passava, a mentira dele sobre a lesão e o segredo dela sobre o reconhecimento se tornavam uma teia que os prendia, uma tensão silenciosa que preenchia o ar entre eles. Ela sentia um arrepio na nuca sempre que ele estava por perto, uma mistura estranha de alerta e uma curiosidade que a assustava. O frio do inverno lá fora continuava a isolar a mansão, e os dois estavam presos ali, e cada um com seus próprios fantasmas, observando um ao outro, aguardando o próximo passo nesse jogo de segredos e olhares. Helena se jogou de cabeça em sua nova função. Organizar o pequeno consultório improvisado, um quarto anexo à biblioteca, tornou-se seu refúgio. Ela arrumou os poucos instrumentos que havia trazido, junto com alguns que a mansão possuía para emergências. Era um espaço simples, mas o cheiro de ervas e antissépticos a fazia sentir-se em casa, mesmo ali, cercada pelo luxo frio de Falkenberg. Ela ajudava as criadas com pequenos problemas, verificava a despensa de remédios, mantinha-se ocupada, sempre em movimento, como se fugisse de seus próprios pensamentos. Mesmo assim, não podia ignorar o Visconde. Ela o via nos jantares formais, nas poucas vezes em que ele descia para supervisionar algo. Ele era uma figura imponente e sua rigidez era uma armadura. Mas Helena, com a sensibilidade de quem viu a alma humana em seus piores momentos, percebia a solidão em seus olhos escuros. Uma solidão tão profunda quanto a dela, mas escondida sob uma camada de controle. Ele a testava, sim, sempre sob o pretexto de sua suposta lesão. Senhorita Novak, como uma enfermeira avaliaria a recuperação de um braço com uma fratura antiga? Ou a dor, em sua experiência, é sempre física ou pode se alojar na mente? As perguntas eram sutis, disfarçadas de curiosidade médica, mas Helena sentia o peso delas. Sentia que ele não falava de sua própria lesão, mas de algo muito mais profundo, algo que o atormentava. Ela respondia com a mesma formalidade, suas palavras cuidadosas, nunca revelando demais, sempre mantendo a distância. Mas a distância era difícil de manter. A mansão, grande como era, parecia encolher sob o peso da nevasca contínua. As portas eram fechadas, as janelas embaçadas, e o mundo exterior era apenas um branco infinito. Isso os forçava a uma convivência que Helena achava cada vez mais difícil. Houve um dia em que ela estava na biblioteca, procurando um livro de botânica para identificar uma erva. E ele entrou. Ele foi até a mesma estante que ela, buscando algo. A proximidade era inesperada, e o ar pareceu ficar mais pesado. Quando ele estendeu a mão para pegar um volume, a ponta de seus dedos roçou levemente os dela. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas um choque elétrico percorreu o braço de Helena. Ela retirou a mão como se tivesse se queimado, o coração batendo forte no peito. Ele a olhou, os olhos escuros fixos nos dela por um segundo a mais do que o necessário. O silêncio era tão denso que ela podia quase tocá-lo. Helena sentiu o rosto esquentar, e sua respiração ficou presa na garganta. Ele apenas pegou o livro e se afastou, sem uma palavra, mas a tensão permaneceu no ar. Em outra ocasião, ela estava examinando um mapa antigo da propriedade, traçado sobre uma mesa na sala de estudos. Friedrich entrou e se inclinou sobre a mesa para apontar um local. O cheiro dele, madeira, tabaco e algo mais, algo forte e masculino, a envolveu. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo.
Ela prendeu a respiração, tentando se concentrar nas linhas do mapa, mas tudo o que sentia era a presença dele, poderosa e controladora. Seu olhar caiu sobre a mão dele, grande e forte, a poucos centímetros da sua. Uma parte dela queria tocar, saber como seria. Outra parte, a parte assustada e cautelosa, gritava para ela fugir. Helena sentia uma atração que a incomodava profundamente. Era como uma corrente invisível que a puxava para perto dele, apesar de todos os seus medos. Ela resistia com todas as suas forças, lembrando-se de sua promessa de não aceitar gentilezas, de não se apegar. Como poderia ceder a um sentimento por um homem cujo nome estava ligado a sussurros de ordens terríveis? Friedrich, por sua vez, parecia lutar uma batalha silenciosa. Helena o via, às vezes, com um olhar distante, quase atormentado, depois de um desses momentos de proximidade. Ela sentia que ele também estava em conflito, que algo o impedia de se aproximar, de se permitir sentir. Talvez fossem os demônios que ele tanto temia, aqueles que ele acreditava que poderiam escapar e destruir quem estivesse por perto. A nevasca lá fora continuava, um véu branco que cobria o mundo, isolando-os ainda mais. Eles estavam presos ali, na mansão de Falkenberg, dois estranhos com passados marcados, jogando um jogo silencioso de gato e rato, onde a presa e o caçador trocavam de papéis a cada olhar, a cada toque acidental, a cada respiração suspensa. A tensão aumentava, lenta e inexorável, com o frio do inverno. As noites na mansão de Falkenberg para Helena eram uma batalha sem fim. Mesmo sob os lençóis de seda e o edredom pesado, o sono não trazia descanso, apenas os ecos da guerra. Os pesadelos vinham sem aviso, vívidos e cruéis. Ela se via de volta aos hospitais de campanha, ao cheiro de sangue e pólvora, aos gritos de dor que nunca cessavam. Rostos de soldados, jovens demais, velhos demais, todos marcados pela morte, se contorciam em seus braços. Ela tentava estancar o sangramento, tentava confortar, tentava salvar, mas era sempre tarde demais. Eles se esvaíam, um por um, e ela ficava ali, com as mãos sujas e o coração apertado pela falha. A culpa por sobreviver, por estar ali, viva e confortável, enquanto tantos haviam morrido em seus braços, era um veneno que a consumia. Ela acordava suada, o coração batendo descompassado no peito, a respiração presa na garganta, sentindo-se a mais indigna das criaturas. Como poderia ela sequer pensar em felicidade quando a imagem daqueles olhos vazios a perseguia? Durante o dia, Helena se recolhia. Evitava os salões, passava mais tempo no pequeno consultório improvisado, organizando, limpando, como se a ordem externa pudesse aplacar o caos em sua mente. Sua pele pálida e as olheiras escuras sob os olhos contavam a história de suas noites. Ela tentava esconder sua angústia, a dor que a fazia se sentir como um fantasma, mas não passava despercebida. O Visconde Friedrich notava. Ele via a forma como ela se movia com uma quietude estranha, a melancolia em seus olhos, mesmo quando tentava sorrir. Ele a observava durante as refeições, seus olhos escuros fixos nela por instantes que duravam um segundo a mais, mas que para Helena pareciam eternos. Sentia o peso de seu olhar, uma atenção que a fazia prender a respiração, um arrepio que não era de frio. Ele não entendia a causa exata daquela tristeza, mas reconhecia a sombra. Porque Friedrich também era assombrado. Suas noites não eram melhores, ou talvez fossem, pois ele raramente dormia profundamente. Quando fechava os olhos, via o momento exato em que deu a ordem fatídica, a decisão que mudou tudo. A imagem da aldeia, o horror subsequente, as casas em chamas, o grito das pessoas inocentes que ele jurara proteger. A fumaça, o silêncio sepulcral que veio depois. As vidas que se perderam por sua causa, por suas ordens.
Ele se agarrava à rotina, à disciplina severa, à frieza da mansão e de seu próprio coração. Acreditava que só o controle rígido, a parede que ele construía ao redor de si mesmo, o impedia de enlouquecer com aquelas memórias. Qualquer afeto, qualquer gentileza, parecia uma rachadura em sua armadura, uma chance para que seus demônios escapassem e destruíssem tudo. Ele olhava para Helena e via a dor nela, não a dor de um ferimento físico, mas a dor da alma, tão profunda e silenciosa quanto a sua. Havia uma estranha familiaridade na angústia dela, um eco de seu próprio tormento. Como uma enfermeira lidava com isso? Ele se perguntava. Como ela conseguia suportar o peso da morte sem se quebrar completamente? A observação se intensificou. Ele precisava entender, precisava ver nela o que ele temia encontrar em si mesmo e talvez, apenas talvez, descobrir uma forma de sobreviver aos próprios ecos da guerra que ainda ressoavam em seu coração gelado. O inverno lá fora continuava, e dentro da mansão, dois corações feridos se observavam, cada um preso em sua própria batalha silenciosa. As noites de Helena continuavam pesadas, cheias de sombras e ecos de dor, mas o dia trazia a necessidade de agir, de cumprir seu papel na farsa do Visconde. Ela se dedicava ao pequeno consultório, sua mente ocupada com a organização de ervas e os poucos livros que conseguira encontrar. Tentava manter a mente longe dos fantasmas do passado e dos olhos penetrantes do Visconde Friedrich. Foi durante o almoço, um evento sempre formal e silencioso, que a notícia chegou. Uma das criadas, uma moça jovem e tagarela, deixou escapar, enquanto servia o vinho, que o capitão Ernst Müller estava nas redondezas. O capitão chegou para a temporada de caça, senhor Visconde, ela disse, um pouco animada, talvez sem perceber a gravidade de suas palavras. Dizem que ele é um grande caçador. Helena observou Friedrich. Ele não moveu um músculo, mas um endurecimento quase imperceptível se formou em sua mandíbula. Seus olhos, antes fixos em um ponto distante, estreitaram-se por um instante, e a luz neles pareceu vacilar. Foi um piscar de olhos, uma mudança tão sutil que qualquer um poderia ter ignorado. Mas Helena, com sua experiência em ler o medo e a dor nos rostos das pessoas, notou. Uma tensão repentina tomou conta dele, como uma corda que se estica prestes a romper. Ela sentiu um arrepio. Aquele nome, Müller, era mais um elo com o passado que ele tanto guardava. Mais tarde, naquele mesmo dia, Helena estava na biblioteca, buscando um livro sobre plantas medicinais, quando viu o Visconde em seu escritório particular, a porta entreaberta. Ele estava de costas para ela, perto da lareira, e segurava um pedaço de papel. A luz fraca da tarde caía sobre ele, e a postura de seus ombros parecia mais rígida que o normal. Ele leu a carta rapidamente, seus dedos apertando o papel com força. Helena, imóvel na sombra da estante, observou. A expressão de Friedrich endureceu ainda mais, e um vinco profundo apareceu entre suas sobrancelhas. Não era a raiva explícita, mas uma preocupação fria, quase desesperada. Ele amassou o papel em sua mão, e Helena conseguiu vislumbrar algumas palavras borradas, mas ameaçadoras. O passado nunca morre. Com um movimento abrupto, ele jogou o papel amassado no fogo da lareira. As chamas lamberam o papel, transformando-o em cinzas em segundos, mas o gesto não apagou a inquietação em seu rosto. Ele ficou ali por um momento, a mão apoiada na lareira, a cabeça baixa, como se estivesse carregando o peso do mundo. Helena sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que via uma fresta tão clara na armadura de controle que ele usava. Aquela preocupação era visível e a fazia sentir um misto de medo por ele e uma curiosidade crescente sobre o que ele escondia. Naquela noite, depois do jantar, Friedrich a chamou
ao seu escritório. O ar estava carregado e Helena sentiu o coração acelerar. Ele estava de pé, perto da grande janela que dava para a paisagem coberta de neve, parecendo ainda mais imponente na penumbra. Senhorita Novak, ele começou, sua voz mais baixa e firme que o normal. A presença do capitão Müller e de outros visitantes pode tornar a situação mais delicada. Ele se virou para ela, e seus olhos escuros a fixaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Precisamos ser ainda mais convincentes sobre sua função aqui, sobre minha lesão. Você compreende? Era uma ordem, mas também um lembrete de sua cumplicidade. A proximidade dele a fez sentir um arrepio. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de madeira e fumaça de sua roupa, e o calor de seu corpo parecia aquecer o ar frio do escritório. Helena engoliu em seco. Sim, Visconde, eu compreendo. Ótimo, ele disse, e um leve aceno de cabeça. Certifique-se de que sua história esteja perfeita. Qualquer deslize pode ser complicado. A forma como ele pronunciou complicado fez um calafrio percorrer a espinha de Helena. Ele não estava apenas pedindo, estava exigindo. A dinâmica de poder era clara, e ela sentiu a mistura de medo e um estranho fascínio. Era como se ele a estivesse puxando para mais perto de seu mundo de segredos e perigos, e apesar de si mesma, ela sentia uma pontada de rendição emocional. O passado dele, a sombra que o capitão Müller trazia, agora estava ainda mais próximo, e Helena se viu mais profundamente enredada na teia de mentiras e tensões que o Visconde havia criado. Helena percebeu que as paredes grossas da mansão não eram suficientes para conter os sussurros. Enquanto ajudava uma das cozinheiras a separar ervas na despensa úmida, ouvia as criadas conversando baixinho na cozinha ao lado. Elas falavam sobre o Visconde Friedrich, claro. A curiosidade sobre o senhor da casa era inevitável. Ele é um herói, sim, disse uma voz mais velha, cheia de respeito. Na guerra, fez grandes feitos, salvou muitos homens. Mas dizem que nem tudo foi tão limpo, não é? Murmurou outra mais jovem e curiosa, que para salvar alguns teve que, sabe-se lá, que um líder tem que fazer coisas terríveis às vezes. A conversa se tornou ainda mais baixa, mas Helena já havia ouvido o suficiente. O coração dela apertou no peito. Coisas terríveis. Para salvar alguns. As palavras ecoavam as que ela mesma havia ouvido no hospital de campanha. Aqueles murmúrios sobre a ordem terrível ligada ao nome Falkenberg. Ela tentava juntar os pedaços, como um quebra-cabeça sombrio. Os criados pareciam orgulhosos dele, mas havia um vislumbre de algo mais pesado naquelas palavras, uma sombra que a fazia tremer. Mais tarde, naquele dia, Friedrich a chamou ao seu escritório. O quarto era grande e austero, com livros por toda parte. A lareira crepitava, mas o ar parecia frio. Ele estava de pé, perto da janela, observando a neve que caía lá fora. Senhorita Novak, ele começou sem se virar. Sua voz era baixa, mas carregada como o tempo lá fora. Você, como enfermeira, deve ter visto muitas coisas na guerra. Não apenas ferimentos, mas o custo. Helena sentiu um arrepio na espinha. Ele se virou então, seus olhos escuros e penetrantes fixos nela. A intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. As escolhas que se fazem, continuou ele, sua voz um pouco mais grave. O peso da liderança. Salvar uns, perder outros. Como se vive com isso? Era uma pergunta, mas Helena sentiu que era mais do que isso. Era um teste. Ele não estava falando da sua suposta lesão, mas da dor que o atormentava, a mesma dor que ela sentia em suas noites sem sono. Ela sentiu que ele a estava sondando, tentando ver se ela, de alguma forma, entendia a escuridão que ele carregava. A gente tenta seguir em frente, Visconde,
ela respondeu, a voz rouca tentando manter a calma. Mas as lembranças ficam, e o preço é pago todos os dias. Ele a observou, e Helena sentiu que ele entendia suas palavras de uma forma que ninguém mais poderia. Seus olhos se encontraram, e por um instante, a barreira entre eles pareceu diminuir. Ela viu nele uma dor que espelhava a sua, um tormento silencioso que ele tentava esconder sob sua postura rígida. E ela podia sentir, via nela uma compreensão que ele não ousava buscar. Um silêncio pesado se instalou, preenchido apenas pelo crepitar do fogo. A proximidade dele, o olhar intenso, a pergunta velada que pairava no ar. Tudo isso a deixava em um estado de alerta, uma mistura estranha de medo e fascínio. Ela queria fugir daquele confronto indireto, mas ao mesmo tempo sentia uma atração irresistível por aquele homem que parecia carregar o mundo em seus ombros, assim como ela carregava os dela. Os medos antigos de ambos vieram à tona. O medo de Friedrich de que seus demônios escapassem, e o medo de Helena de aceitar qualquer gentileza, qualquer conexão que pudesse ser arrancada dela. Eles estavam ali, frente a frente, dois corações feridos pela guerra, cada um sentindo que o outro compreendia sua dor, mas ainda incapazes de compartilhar seus segredos mais profundos. O inverno lá fora continuava a isolá-los, e a tensão entre eles crescia, lenta e inevitável, no silêncio do escritório. O inverno rigoroso parecia ter se aprofundado, prendendo a mansão em um casulo de neve e gelo. Helena, em seu pequeno consultório, sentia a quietude pesada do lugar, interrompida apenas pelo crepitar da lareira. De repente, um grito agudo, seguido de uma correria de passos e vozes alarmadas, ecoou pelos corredores. O coração de Helena disparou. Era um som que ela conhecia bem demais, o som de uma emergência. Ela correu para fora do consultório, seguindo o barulho até o grande salão principal, onde o Visconde Friedrich já estava. Um dos criados, um homem forte e jovem, jazia no chão pálido, com uma mancha escura e crescente em sua perna. Sangue. Um acidente de caça, murmurou alguém, uma faca afiada. O pânico estava começando a se espalhar entre os outros criados. Friedrich estava ali, sua postura rígida, mas Helena notou a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos escuros varriam a cena, com uma preocupação que ele tentava esconder. Sua máscara de controle parecia prestes a quebrar. Helena não pensou. O treinamento de anos em campos de batalha assumiu o controle. Era como se a enfermeira de guerra que ela era estivesse sendo despertada de um sono profundo. Sua mente clareou e a culpa e o medo de antes desapareceram, substituídos por uma calma urgente. Afastem-se, ela ordenou, sua voz firme e surpreendentemente forte, cortando o burburinho. Preciso de água quente, panos limpos e o mais forte dos licores que tiverem. Rápido! Os criados, surpresos com a autoridade em sua voz, hesitaram por um segundo antes de obedecer. Friedrich a observava, um misto de espanto e uma admiração fria em seus olhos. Ele não disse uma palavra, mas deu um passo para trás, cedendo o espaço. Helena se ajoelhou ao lado do homem ferido, ignorando o sangue e a dor que ele sentia. Ela rasgou a calça do criado com um movimento rápido, revelando um corte profundo e feio. A visão era grave. Sem hesitar, ela pegou os panos que um dos criados trouxe apressadamente, mergulhou-os na água quente e começou a limpar a ferida com uma destreza que vinha de anos de prática. Ela precisava estancar o sangramento e logo. Segurem-no com firmeza, ela instruiu, ao ver o homem se contorcer de dor. Friedrich, ainda em silêncio, se aproximou. Ele não tentou assumir o controle, apenas observou, seus olhos fixos nas mãos ágeis de Helena. Ela sentiu o olhar dele sobre ela, intenso e pesado, mas não se desviou.
A tensão no ar era palpável, não apenas pelo ferimento, mas pela estranha dinâmica que se estabelecia entre eles. Helena sabia que precisaria fazer mais do que apenas limpar. Era um corte que exigia ser fechado. Ela pediu agulha e linha, as mais finas que tivessem, e com um licor forte limpou a agulha e os arredores da ferida. "Isso vai doer", ela disse ao homem, sua voz suave, mas direta. "Mas é preciso." Ela pegou a agulha e a linha fina, e com mãos firmes começou a costurar a pele. Cada ponto era feito com um cuidado preciso, como se estivesse reparando um tecido delicado. Helena sentiu o suor escorrer por sua testa, mas sua concentração era total. Ela sentia a respiração suspensa dos criados, o silêncio pesado de Friedrich. Ele estava de pé, a poucos passos dela, seus olhos escuros fixos em cada movimento de suas mãos. Não havia mais a máscara de frieza em seu rosto, mas uma admiração quase bruta e uma preocupação genuína pelo criado. Helena, por um breve instante, ergueu os olhos e os encontrou com os dele. Naquele momento, ela viu um vislumbre de sua humanidade, uma rachadura na armadura que ele usava. Ele estava confiando nela, plenamente, com a vida de um de seus homens. A mentira da assistente médica se desfez no ar, substituída pela verdade de quem ela realmente era. Quando o último ponto foi dado e o ferimento estava fechado e enfaixado, Helena se levantou, exausta, mas com a satisfação de ter cumprido seu dever. Ela olhou para Friedrich. Ele ainda a observava, e o olhar dele agora carregava algo mais profundo que curiosidade ou controle. Era um reconhecimento. O gelo que os separava, o gelo da mentira e dos segredos, havia se quebrado, ao menos por aquele instante. Helena sentiu um arrepio. Ela havia salvado uma vida, sim, mas também havia, de alguma forma, revelado uma parte de si mesma e visto uma parte dele que nenhum dos dois esperava. A tempestade de neve, que já parecia eterna, se intensificou. Lá fora, o mundo se transformou em uma massa branca e furiosa. O vento uivava como um animal selvagem, jogando flocos densos contra as janelas. E os sons da mansão eram abafados, como se estivessem dentro de um casulo de gelo. A comunicação com o mundo exterior havia sido completamente cortada. Helena sentia o isolamento pesar, uma sensação de que estavam todos presos ali, à mercê da natureza. Ela estava em seu quarto, tentando ler à luz fraca de uma vela, quando um sino estridente rasgou o silêncio da noite. Era o alarme de incêndio, um som agudo e insistente que a fez pular da cama. O coração de Helena disparou no peito. Fogo. Naquele frio cortante, com a neve bloqueando tudo, o pânico começou a se espalhar pelos corredores. Ela ouviu gritos, passos apressados e vozes assustadas. Helena, apesar do susto, sentiu seu treinamento de enfermeira de guerra assumir o controle. Ela se vestiu rapidamente e correu para fora, encontrando o caos. Criados corriam de um lado para o outro, alguns com baldes de água, outros tentando encontrar a origem do fogo. O ar estava carregado de medo. No meio da confusão, o Visconde Friedrich surgiu, sua voz alta e firme, cortando o barulho. "Mantenham a calma", ele ordenou, sua presença imponente. "Verifiquem todas as áreas." Ele estava sem o casaco, os cabelos escuros um pouco bagunçados, mas seus olhos estavam afiados, varrendo a cena, dando ordens precisas. Helena o observou. Mesmo em um momento de possível desastre, ele mantinha um controle impressionante. Ela sentiu uma estranha admiração por sua força. Helena se juntou a ele, oferecendo ajuda. "Posso ajudar a acalmar os mais assustados, Visconde", ela disse, sua voz tranquila. Ele a olhou por um instante e seus olhos se encontraram. Um segundo a mais do que o necessário. Helena sentiu um arrepio. Aquele olhar, mesmo no meio do caos, carregava uma intensidade que a fazia prender a respiração. "Faça isso, senhorita Novak", ele respondeu, e um breve aceno de cabeça.
E ajude a verificar a cozinha. Eles se moveram pela mansão, Helena acalmando as criadas mais jovens, Friedrich coordenando a busca. Em um corredor estreito, enquanto tentavam passar por alguns criados que carregavam baldes, seus ombros se roçaram. Foi um toque rápido, mas Helena sentiu o calor de seu corpo, a força contida. O coração dela deu um salto. Ela sentiu que ele também percebeu, pois seus olhos se encontraram novamente, e um silêncio carregado passou entre eles antes que pudessem se afastar. Minutos depois, a notícia veio. Era um alarme falso. Uma chaminé entupida havia causado fumaça, mas não havia fogo. Um alívio geral varreu a mansão, mas a exaustão era palpável. Friedrich reuniu a todos na grande sala de estar, onde a lareira principal crepitava com força, a única fonte de calor verdadeiro naquela noite gelada. Helena sentou-se em um banco de madeira perto do fogo, sentindo o calor em seu rosto, enquanto a neve uivava lá fora. Os criados, ainda um pouco pálidos, também se aqueciam. Friedrich estava em pé, de frente para a lareira, os ombros um pouco curvados, o cansaço visível em seu rosto. Ele dispensou os criados, dizendo-lhes para descansarem. Aos poucos, a sala se esvaziou, e Helena se viu sozinha com o visconde. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio compartilhado, de alívio e exaustão. Helena o observou. Ele parecia menos como o visconde rígido e mais como um homem cansado, carregando um fardo invisível. Ela percebeu a vulnerabilidade dele pela primeira vez, uma pequena fresta na armadura que ele usava. É pesado, não é? Helena murmurou, quase para si mesma, mas sabia que ele ouviria. A responsabilidade. Friedrich se virou e seus olhos escuros encontraram os dela. A intensidade de seu olhar não havia diminuído, mas agora havia algo mais, uma compreensão silenciosa. Sim, ele respondeu a voz baixa, quase um sussurro. O peso de tudo, de todos. Ele não estava falando apenas do alarme falso, ela sentiu isso. Ele falava da guerra, das decisões, das vidas, do mesmo peso que a oprimia. A solidão. Helena continuou, sua voz falhando um pouco. É a parte mais difícil. Ele a olhou, e por um instante seus olhos pareceram se suavizar. Não era gentileza, mas um reconhecimento, uma partilha de um sentimento profundo. Ele não disse nada, mas o olhar dele a fez sentir que ele entendia, de alguma forma, a solidão que ela carregava. E ela, por sua vez, sentiu que entendia a dele. Não houve confissões abertas, nem palavras de afeto. Apenas a presença um do outro, o calor do fogo e o uivo da tempestade lá fora. Mas naquele silêncio, naquela troca de olhares exaustos e compreensivos, uma ponte invisível começou a se formar entre eles. Helena sentiu a vulnerabilidade dele, e pela primeira vez, a rigidez em seu próprio coração pareceu ceder um pouco. Eles estavam sozinhos, isolados pelo inverno, e a escuridão da noite parecia convidá-los a uma conexão que nenhum dos dois esperava. A quietude na mansão de Falkenberg foi quebrada por uma visita inesperada. Uma senhora idosa do vilarejo vizinho, conhecida por seus resfriados persistentes e sua curiosidade ainda mais persistente, adoeceu. Sabendo da presença da assistente médica particular do visconde, ela enviou um pedido urgente de ajuda. Helena sentiu um frio na barriga. Esta era a primeira vez que a farsa seria testada fora das paredes da mansão. Friedrich a chamou ao seu escritório, e Helena sentiu o peso do olhar dele assim que entrou. A lareira crepitava, mas o ar parecia denso. Ele estava de pé, imponente, e seus olhos escuros a fixaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. A senhora Richter está doente e pediu sua ajuda, senhorita Novak. Ele começou, a voz baixa e controlada. Isso significa que a mentira sobre minha lesão será testada. Helena sentiu um arrepio. Ela tinha que ser convincente.
O que devo dizer, Visconde? Quais são os detalhes de sua suposta lesão? Ela perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo o coração bater mais rápido. Ele se aproximou da mesa e Helena recuou um passo à proximidade dele, a deixando tensa. Ele apontou para o próprio ombro. Um ferimento de bala antigo, no ombro esquerdo. Às vezes, em dias de muito frio ou quando estou exausto, ele me incomoda. É uma dor surda, mas que me impede de erguer o braço acima da cabeça. Ele a olhou e Helena sentiu o poder de seu olhar. Era uma ordem, mas também uma exigência de sua cumplicidade. E os tratamentos? Ela perguntou, tentando soar profissional, mas sentindo o rosto esquentar sob a atenção dele. Compressas quentes, massagens com um bálsamo especial e repouso, principalmente repouso. Você dirá que estou em fase de recuperação, mas que a neve dificulta a melhora. Ele se inclinou um pouco mais e Helena sentiu o cheiro dele. Madeira e algo mais, algo forte e masculino, a envolver. Estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Ela prendeu a respiração, o coração batendo forte. Entendeu? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro, e seus olhos escuros a mantinham presa. Helena apenas acenou com a cabeça, a garganta seca. Aquele ensaio da mentira, tão íntimo, tão próximo, a deixava com uma mistura estranha de medo e fascínio. No dia seguinte, quando foram à casa da senhora Richter, Friedrich a acompanhou. Ele se sentou em um canto da sala, observando cada movimento de Helena, cada palavra que ela pronunciava. A senhora Richter, uma mulher pequena e enrugada, com olhos curiosos, fez perguntas. E como está nosso Visconde? Sua lesão não o incomoda hoje? Helena sentiu o olhar de Friedrich sobre ela, e uma onda de nervosismo a atingiu. Ela se virou para ele por um segundo, e ele deu um aceno quase imperceptível, um sinal para que ela continuasse. O Visconde está em fase de melhora, senhora Richter, Helena respondeu, a voz mais segura do que ela se sentia. Mas o frio intenso e a umidade do inverno não ajudam. Ele precisa de muito repouso para que a recuperação seja completa. Ela inventou detalhes sobre os bálsamos e as compressas, sua mente trabalhando rápido, criando uma história tão convincente que a senhora Richter assentiu. Satisfeita. Durante todo o tempo, Helena sentiu a presença de Friedrich, uma força silenciosa que a apoiava na farsa. Ao voltarem para a mansão, o silêncio no caminho foi diferente. Não era mais apenas tenso, mas carregado de uma nova compreensão. Friedrich não disse nada, mas Helena sentiu o peso de seu reconhecimento. Ele havia confiado nela, e ela não o decepcionara. Mais tarde, no escritório, ele a chamou novamente. Você se saiu bem, senhorita Novak, ele disse, e pela primeira vez havia um tom de aprovação em sua voz. Muito bem. Ele a observou, e Helena sentiu que ele a via de uma nova forma. Não apenas como uma enfermeira ou uma hóspede, mas como uma aliada, alguém em quem podia confiar com seus segredos. Aquela colaboração na mentira havia os aproximado de uma forma inesperada. Ele estava permitindo que ela visse mais de sua verdadeira natureza, a preocupação que ele tinha em manter a fachada, em proteger sua reputação. Helena, por sua vez, começou a questionar suas próprias percepções sobre ele. Ele não era apenas o Visconde rígido e frio que ela imaginara. Havia uma vulnerabilidade ali, um homem que temia o escândalo, que se importava com o que os outros pensavam. Ela o via preocupado, e aquela preocupação o tornava mais humano, menos uma figura de poder inatingível. Ela se pegou desejando desvendar seus segredos. Aqueles olhos escuros, que antes pareciam apenas controlar, agora pareciam esconder uma profundidade que a atraía. Uma parte dela, a parte cautelosa e assustada, ainda pedia para que ela mantivesse a distância. Mas outra parte, mais forte e curiosa, queria saber o que mais se escondia sob aquela armadura de controle.
Ela queria desvendar o verdadeiro Friedrich von Falkenberg, mesmo que isso a levasse para um caminho perigoso e incerto. O gelo do inverno continuava a prendê-los, mas a tensão entre eles, a cada dia, tornava-se mais quente e perigosa. O inverno parecia ter apertado o abraço na mansão Falkenberg, mas dentro de suas paredes, uma estranha quietude havia se estabelecido entre Helena e o Visconde. A farsa da assistente médica e a mentira da lesão de guerra haviam se tornado uma rotina, quase um elo. Naquela tarde, Helena estava no pequeno consultório improvisado, preparando algumas infusões de ervas para os criados gripados, quando ouviu um som abafado vindo do estudo do Visconde. Logo depois, passos apressados e uma voz feminina murmurando algo. Curiosa, ela se aproximou da porta entreaberta. A senhora Schmidt, a governanta, estava ali, com o rosto pálido. Friedrich estava em pé, perto da sua mesa, e uma pequena mancha vermelha escura começava a se espalhar em sua camisa branca, perto do pulso. Ele havia estado afiando uma de suas facas de caça, e um deslize fez com que a lâmina encontrasse sua pele. Era um corte pequeno, mas profundo o suficiente para sangrar sem parar. Visconde, deixe-me cuidar disso. A governanta estava aflita, mas hesitante em tocar o senhor da casa. Friedrich, por sua vez, parecia mais irritado com o contratempo do que com a dor. Seus olhos escuros estavam fixos no ferimento e ele tentava estancar o sangue com um lenço. Ele era um homem que não mostrava fraqueza. Helena não pensou. A enfermeira dentro dela se manifestou novamente. Ela entrou no escritório, sua voz firme e calma. Com licença, senhora Schmidt. Deixe-me ver, Visconde. Friedrich ergueu os olhos e os fixou nela. A intensidade de seu olhar a fez prender a respiração. Por um segundo, Helena sentiu a tensão entre eles, a dinâmica de poder. Ele poderia recusar, poderia mandá-la embora, mas ele não o fez. Ele apenas acenou com a cabeça, um gesto quase imperceptível de rendição, e estendeu o braço para ela. Helena se aproximou. O cheiro de metal e sangue, um cheiro que ela conhecia tão bem, a envolveu. Ela pegou a mão dele com cuidado, sentindo a força dos dedos dele, mesmo relaxados. O toque, tão carregado, fez um arrepio percorrer seu braço. Ela sentiu o coração bater mais rápido no peito, uma mistura de alerta e uma curiosidade estranha. A pele dele era quente e firme sob seus dedos. É apenas um corte limpo. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Precisa ser limpo e enfaixado. Ela pediu água limpa e um pano. A senhora Schmidt trouxe rapidamente. Helena lavou o ferimento com delicadeza, o toque de seus dedos tão leve que ele mal pareceu sentir. Friedrich a observava, seus olhos escuros fixos em seu rosto, em suas mãos. Helena sentiu o peso daquele olhar, uma atenção que a fazia prender a respiração. Era um olhar que parecia ver através dela, que a desarmava. Ela tentou ignorá-lo, focando no ferimento, mas a proximidade, o calor de sua pele contra a dela era inegável. Ela aplicou um bálsamo calmante e enfaixou o pulso dele com um cuidado meticuloso. Seus dedos roçaram a pele dele por mais tempo do que o necessário, e Helena sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ele não se moveu. O silêncio no escritório era denso, preenchido apenas pela respiração deles. Quando terminou, ela recuou um passo. Mas Friedrich não soltou a mão dela imediatamente. Seus olhos ainda estavam fixos nos dela. "Obrigado, senhorita Novak", ele disse, sua voz baixa e um pouco rouca, sem o tom formal de sempre. "Você é muito competente." Helena sentiu o rosto esquentar. Aquele elogio, vindo dele de forma tão direta, a desarmou. A senhora Schmidt havia se retirado discretamente, deixando-os sozinhos. Friedrich finalmente soltou a mão dela, mas não se virou. Ele caminhou até a janela, observando a neve que caía lá fora, o braço enfaixado pendendo um pouco. As responsabilidades.
Elas pesam, ele murmurou, sua voz quase um sussurro, sem se virar. As escolhas que se fazem na guerra, elas nunca nos deixam. Não importa o quanto se tente. Helena sentiu um aperto no peito. Ele não estava falando do corte em seu pulso. Ele estava falando do peso invisível que ele carregava. O mesmo peso que ela sentia em suas noites sem sono. Era uma confissão velada, as palavras cuidadosamente escolhidas, mas o significado era claro. O medo de sentir novamente. Ele continuou, ainda de costas para ela, a voz mais grave. O medo de que, se a gente se permite, que os demônios voltem e destruam tudo. Helena o observou. Naquele momento, ela viu não o Visconde rígido e controlador, mas um homem atormentado, preso em sua própria dor, tão assombrado quanto ela. Ela sentiu que ele não escondia malícia, mas sim um sofrimento profundo, um medo de ferir, de ser ferido. A compreensão a atingiu como uma onda. Ele não era um monstro, mas um homem quebrado, lutando para manter os pedaços juntos. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que não queria fugir. A ideia de aceitar o cuidado dele, de oferecer o seu, não parecia mais um empréstimo que seria tirado. Parecia uma escolha de ficar ao lado daquele homem, que apesar de sua armadura, revelava uma dor tão familiar. Ela deu um passo à frente, hesitante, e tocou levemente o ombro dele, o ombro que ele havia dito que tinha uma lesão antiga. Ele não recuou. Não precisa lutar sozinho, Visconde. Ela sussurrou, sua voz carregada de uma promessa silenciosa. Ninguém precisa. Ele se virou então, e seus olhos escuros se encontraram com os dela. Naquele olhar, Helena viu o reconhecimento, a gratidão e um vislumbre de esperança. Não havia palavras de amor, não ainda, mas uma ponte havia sido construída entre eles, uma promessa silenciosa de compreensão e apoio que desafiava todos os seus medos e todos os seus conflitos internos. O inverno lá fora continuava a cobrir o mundo de branco, mas dentro da mansão de Falkenberg, um calor inegável começava a derreter o gelo. O grande salão da mansão Falkenberg estava transformado. Não havia mais a frieza austera que Helena conhecera em sua chegada. Agora, luzes brilhantes pendiam do teto, as paredes escuras estavam adornadas com guirlandas de folhagens e fitas coloridas, e o cheiro de pinho e cera de vela enchia o ar. Uma orquestra pequena tocava músicas suaves em um canto, e os risos e conversas animadas dos convidados preenchiam o espaço, fazendo a mansão parecer viva pela primeira vez. Era a festa de caçada anual, um evento importante para a região. Helena estava ao lado do Visconde Friedrich, sentindo-se estranhamente fora do lugar, mas ao mesmo tempo mais confiante do que nunca. Seu vestido, de um tecido azul escuro e simples, contrastava com os brilhos e rendas das outras senhoras. Mas Friedrich havia insistido que ela ficasse a seu lado. A presença dele era uma âncora e um desafio. Ela ainda sentia uma pontada de apreensão, sabendo que a farsa da assistente médica era frágil, mas a confiança que havia crescido entre eles nos últimos dias a fazia se sentir mais forte. Friedrich, em seu traje de gala escuro, parecia ainda mais imponente. Ele cumprimentava os convidados com sua calma habitual. Mas Helena, agora mais atenta aos seus sinais, percebia a tensão sutil em seus ombros, a forma como seus olhos escuros varriam o salão como se procurasse algo ou alguém. Ela sentia o peso de sua presença ao lado dela, o calor que emanava dele, e a cada toque acidental de suas mãos, um arrepio percorria sua espinha. Havia um controle em Friedrich que a fascinava e assustava, uma força silenciosa que aprendia a ele. Ela sentiu o olhar dele se fixar nela por um segundo a mais, um olhar intenso que a fez prender a respiração. Não havia palavras, mas uma comunicação silenciosa passava entre eles.
um reconhecimento mútuo da estranha e poderosa conexão que se formava. De repente, um burburinho diferente começou a se espalhar pelo salão. As conversas diminuíram e os olhares se voltaram para a entrada. Helena seguiu os olhares e viu um homem alto, de uniforme militar amassado e rosto vermelho, cambaleando ligeiramente ao entrar. Seus cabelos loiros estavam desalinhados e seus olhos pareciam turvos. Ele era o capitão Ernst Müller. Helena sentiu a tensão em Friedrich aumentar. Ele endureceu, sua mandíbula se apertando quase imperceptivelmente. O ar festivo do salão pareceu se esvaziar, substituído por uma sensação de perigo iminente. Müller, com um copo de bebida na mão, começou a avançar pelo salão, ignorando os olhares de desaprovação. Ele parecia ter um alvo em mente. O Visconde Friedrich. Helena sentiu o coração bater mais rápido no peito, uma mistura de medo e um pressentimento terrível. O capitão Müller parou a poucos passos de Friedrich e Helena, seus olhos embriagados fixos no Visconde. Um sorriso amargo se abriu em seu rosto. Ora, ora, se não é o grande Visconde Friedrich von Falkenberg, ele bradou, sua voz um pouco alta demais para a formalidade do salão. Alguns convidados se encolheram. O herói de guerra! Friedrich manteve a compostura, mas Helena sentiu a rigidez em seu braço, que estava perto do dela. Ele apenas acenou com a cabeça. Capitão Müller, disse Friedrich, sua voz calma, mas com um fio de aço por baixo. O tempo passa, Visconde, mas algumas coisas não se esquecem. Müller continuou balançando o copo. As ordens, os sacrifícios e as aldeias perdidas, não é mesmo? Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão. Os convidados trocavam olhares nervosos. Helena sentiu o peso das palavras de Müller. Aldeias perdidas. Aqueles murmúrios de ordem terrível ecoaram em sua mente. Ela olhou para Friedrich. O rosto dele era uma máscara de controle, mas ela viu a veia pulsando em sua têmpora. Müller deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seu hálito de álcool atingiu Helena. Dizem que um líder faz o que é preciso, não é? Mas e quando o que é preciso destrói tudo e alguns pagam o preço para que outros como você possam ser chamados de heróis? Ele olhou para os convidados, um escárnio em seu rosto. As acusações eram veladas, mas o suficiente para que a tensão se tornasse palpável. Os olhares chocados dos convidados se voltaram para Friedrich. O escândalo estava no ar, um cheiro amargo que se misturava ao perfume das flores. Helena sentiu a respiração suspensa, o coração batendo descompassado. Ela olhou para Friedrich, para o rosto endurecido dele, e sentiu uma mistura de medo pelo que Müller estava prestes a revelar e um desejo desesperado de protegê-lo. O capitão Müller, visivelmente amargurado e com a língua solta pelo álcool, havia lançado a primeira flecha, e o alvo era o passado sombrio do Visconde, bem ali, na frente de todos. A festa, antes tão animada, havia se transformado em um palco para a traição. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.